boa tarde a todos. Bem-vindos para quem veio prestigiar só essa parte da tarde. Nós vamos dar início, então, a essa mesa, que é a terceira do dia de hoje, que se chama Do Diagnóstico à Intervenção. Contribuições da ergonomia e do Laboratório de Mudanças. Nós teremos 3 palestrantes. Eu vou aproveitar e vou apresentar os 3 rapidamente. Professora Laura Seppänen, ela é professora da Universidade de Helsinki e no Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional. Ela, lá no Instituto, é responsável pelo Fórum para a Pesquisa Qualitativa. Também está liderando um estudo sobre aprendizagem, uma forma interpretativa de trabalho em cirurgia robótica. O seu trabalho no Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional consiste na pesquisa do trabalho a fim de melhorar a aprendizagem e o bem-estar através do desenvolvimento das práticas de trabalho dos profissionais. Ela tem trabalhado em várias áreas do trabalho, tais como sistemas agrícolas e alimentares, trabalho social, tráfego ferroviário e sanções penais e cuidados da saúde. Vamos começar, então, a palestra da professora Laura e, em seguida, nós teremos os outros palestrantes. Laura. Good afternoon, everybody. It's very nice to be here with you today. Boa tarde. É muito bom estar com vocês hoje. And first, I want to thank the organizers for their work and for this invitation for me to being here. É um prazer estar aqui para falar sobre o meu trabalho. So I will talk about some principles in change laboratory method. Vou falar sobre alguns princípios do laboratório de mudanças. There is, besides my work in Finland, I also work here in Brazil in this project called Work Accident from Social Technical Analysis towards Social Construction of Changes. Eu também trabalho aqui no Brasil em um projeto chamado Acidente de Trabalho, referente à análise sociotécnica à construção social de mudanças. This project is led by Rodolfo, and there are at least 7 or 8 very, very interesting interventions by using Change Laboratory. Eu faço esse trabalho junto com o professor Rodolfo e há muitos assuntos interessantes a discutir. And we are preparing short papers and presentations that will be given in Abergo next year in Minas Gerais. E haverá em Minas Gerais algumas apresentações publicadas. So now there is very little time, and there are so many things to talk. So you can continue this discussion in Abergo. O tempo é curto, mas eu espero poder falar sobre os assuntos principais. So what is Change Laboratory? It's the roots. The practical roots are in Finnish research life in university and also in people who work in human resource development, which together wanted to improve work practices and capabilities. O que é o método de laboratório de mudanças? Em primeiro lugar, são raízes do laboratório que está em colaboração com a Finlândia na década de 70 entre pesquisadores acadêmicos e profissionais do desenvolvimento de recursos humanos. It's based on activity theory, which comes from Russian and Soviet psychology. There are the Vygotsky and Leontiev, and later on Yrjö Engelström and his group developed this approach. Foi desenvolvido por 2 autores, Vygotsky e Leontiev, em 78. And also
This is used a lot in Finland, but not only in Finland, but many other countries, such as in Botswana, in Brazil, in Canada, Japan, New Zealand, Russia, Taiwan, and many other countries. Não só na Finlândia, mas também está sendo desenvolvido no Brasil, Japão e outros países no mundo. So now I go to the principles. One is historicity, which is two things. First is the local history. Agora eu vou falar sobre os princípios do método de laboratório de mudanças. Em primeiro, sobre a historicidade. Because the possibilities and the problems are best understood in the local history of the work activity. Sobre as possibilidades do local a ser estudado. But also there is a general history of professions and work activities, and that is also used in. Haverá também um trabalho como um sistema de atividade coletiva. And the unit of analysis and activity system, which already was used by Nora in her nice presentation. Sobre a unidade de análise. And then there is a principle of double stimulation. O princípio da estimulação dupla. Other principles are contradictions and expansive learning. Algumas contradições. Sobre aprendizagem expansiva. Yes. So I mostly talk about this unit of analysis and double stimulation because I think that they can be also used in other ergonomic interventions, not only when the whole change laboratory is implemented. Esse estudo é muito abrangente no Brasil. So I think I will talk about the unit of analysis, the activity system, and double stimulation, because they can be also used in other types of interventions, not only in change laboratory. Vou falar também sobre a unidade de análise e a estimulação dupla, que são muito importantes para esse estudo. So, what is the unit of analysis as activity system? Maybe some of you know this already. There is a person, subject or actor who acts on an object, and as a result of this work, there is some outcome, and there is it's mediated by different instruments, which can be tools or signs or information systems or models or concepts. A partir do sujeito ator, o objeto, o resultado e os instrumentos, as ferramentas, sistemas de informação, modelos e conceitos. But there is also mediation with other people. There is a community who share working with the same object. Há também a interação com a comunidade. And also there is a mediation by rules. E uma mediação de regras. That can be external rules, but also communities of work create their own inside rules, which are not always articulated. Não só regras internas, mas também externas, que interagem. And this activity is also mediated by division of work. E também a mediação da divisão de trabalho. So then the double stimulation, which was developed by Vygotsky. A estimulação dupla, desenvolvida por Vygotsky em 78.
there is first stimulus, which is represented by some data. It's called mirror data. It's a representation of work as an object to be reflected upon. O primeiro estímulo são dados de espelho como um objeto a ser analisado. Then there is a second stimulus, a neutral artifact which can become an instrument in an intervention. E ao segundo estímulo seria um artefato neutro que pode se tornar um instrumento de intervenção. I guess you are familiar with the theory by Pierre Rabardel and Pascal Beguin of artifacts becoming instruments. So it's the same thing here. So what happens in this when using this double stimulation is that subjects take the first stimulus as their object. It's something problematic or something to be analyzed in their work. Então, ao sujeito e o objeto a ser analisado no trabalho como primeiro estímulo. And then there is a second stimulus, which is given by researchers or facilitators. E há o segundo estímulo que é dado pelo pesquisador e facilitadores. And then the outcome is learning something new, understanding the work or changes in work in a different way. O resultado seria o ensinamento, a criação do novo. Or it can be creating some new solutions or practices in the work. Criando novas soluções para a prática. So every time in interventions, it's a question: what is a good second stimulus? A interação entre o primeiro e o segundo estímulo. It's open and neutral, and not direct, not ready. Open and neutral and not ready. É aberto e neutro. Like this. Okay, thank you. And a good second stimulus directs the focus to some important aspects of the object. O segundo estímulo, ele tem uma função muito importante no objeto. Because the point in using this double stimulation is collective learning towards something that does not yet exist. Porque é importante coletar o que ainda não existe. Then efficient second stimuli help in understanding the systemic relations of the complex work. É importante entender a complexidade do trabalho. Or a good second stimulus may also direct the focus to the history of development of the work activities, how they came about in time. E é importante também observar a história do trabalho para análise. So there are many possibilities for second stimuli. There are many possibilities. Há muitas possibilidades para o segundo estímulo. And one important point in using this double stimulus is that the facilitators or researchers cannot control it totally. No segundo estímulo, os facilitadores e pesquisadores não têm como controlar. There is always the combination of the object and second stimulus. There's a potential of creating many kinds of new things, and that's the key point in using this.
O importante é criar algo novo. Este é o ponto. And now I turn to give a... Oh, sorry. Now I turn to an example. Exemplo de... It was carried out in social work, in family counseling. Exemplo no trabalho social. In this unit or this activity, there was a strategic change from intensive psychiatric work into more preventive social work with children and families. Esse exemplo de intervenção no trabalho social foi uma mudança estratégica no trabalho, a partir da psicoterapia intensiva infantil a longo prazo para suporte preventivo das famílias. And this situation was produced a lot of uncertainty for the employees. Causou muita incerteza para os funcionários. And the first stimulus used in this situation was stories written by the employees. O primeiro estímulo foi escrito baseado em histórias, narrativas verdadeiras dos funcionários. There were either problematic or successful situations in their work. Sobre situações reais, problemáticas ou de sucesso sobre o trabalho. And this activity system model was used in analyzing these stories. The activity system model was used in analyzing these stories. E o segundo estímulo foi um modelo de sistema de atividade na análise de histórias selecionadas. So here is one story. The first stimulus is a story like this, very briefly. An employee called Anna, she got a telephone call. Temos um exemplo de uma história, uma funcionária chamada Ana, que teve um telefonema. From a colleague in another organization that there is a client in crisis who needs to be contacted urgently. Era um funcionário pedindo que resolvesse um problema urgente para contactar diretamente o cliente. And Anna said yes, and that we will take care of this. E Ana prometeu que resolveria esse caso. But she had to go to another urgent task. Mas ela teve que resolver um outro assunto urgente. So she told to her colleague, "Can you do this?" Então ela pediu para que outro colega o fizesse. But after all, she was not sure if that was taken care or not. Mas ela não teve certeza que este colega faria ou resolveria o caso. So this little story was analyzed with the activity system model. What is the object here? What is the outcome? What are the tools the Anna used in this situation? And what were the rules and division of labor and community? And you see that there was a contradiction between the division of labor and the object. Sorry. Vou tentar resumir. Então, com esse caso, deu para observar que a história de Ana envolve muitos estímulos, além de ferramentas, sujeito, objeto, resultado, regras, comunidade, divisão de trabalho. So this is one way of a collective reconstruction of problematic or successful work situations. Então, tivemos situações problemáticas e de sucesso no trabalho.
And this is yes, and this is about the historicity. I think I'm out of time, so I go very briefly. What are the reasons why this strategic change was there in the first place? Vou falar brevemente sobre a historicidade. Em primeiro lugar, sobre What were the reasons for this strategic quais change? as razões dessas estratégias. Yes, and how this was modeled by the participants, how they saw what was the process. As razões das mudanças de estratégia. So outcomes of the change laboratories is one is increased agency of the participants, which is related to what Laerce was talking yesterday about the protagonism at work. Dos resultados do laboratório de mudanças foi o aumento da agência dos participantes. And there is better understanding of the work changes and their reasons. Uma melhor compreensão das mudanças de trabalho e suas razões. And there are experiments and new practices. Experimentos e novas práticas. In this particular intervention, there was a new experiment. One of the experiments was preliminary assessment. No laboratório, o aconselhamento familiar, houve uma avaliação preliminar. And this experiment not only increased productivity at work, but also well-being at work and better satisfaction for the clients. Aumentou o bem-estar e a satisfação dos funcionários. But what is most important is that it's not the focus in this methodology is not that much in reproducing the outcomes, but reproducing the process of producing the outcomes. Então, o processo de produzir resultado, baseado nos princípios, é mais geral do que e mais importante do que os resultados em si. So, thank you for your attention. Obrigada. Muito obrigada, Laura, pela sua palestra. Eu acho que a gente vai ter condições depois no debate, né, já que a gente usou menos de 10 minutos do tempo da Laura, então, para a gente poder retomar algumas questões, tá, e tentar sanar um pouco esse probleminha que a gente teve aqui. Bom, então, vou passar a palavra para o professor Rodolfo Vilela. Enquanto você se dirige ao púlpito, eu vou apresentando o senhor. Ele é professor livre-docente em regime de dedicação integral e docência e pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP. E teve o pós-doutorado concluído em 2013 na Universidade de Helsinki, sob a supervisão do professor Engelstrom. Ele é orientador de pós-graduação e supervisor de pós-doutorado na Faculdade de Medicina Pública da USP, em São Paulo, né, no Departamento de Saúde Ambiental. Atua na área de ergonomia, segurança e saúde do trabalhador. Tem experiência em pesquisa, ensino e políticas públicas na área de saúde do trabalhador, análise e prevenção de acidentes, outros riscos relacionados ao trabalho e também riscos tecnológicos. Por favor. Com você. Boa tarde, é uma satisfação estar com vocês, encontrar aqui, acho que eu já estou encontrando muitas pessoas e participando, estava até comentando a ideia da gente aproximar as duas iniciativas, né, que a gente tem um fórum, ontem coincidiu duas datas importantes, ontem a gente completou 50 encontros presenciais do fórum, fizemos até um bolo, né, foi lá em Campinas, são coisas que a gente poderia ter sincronizado um pouco melhor,
né, com a iniciativa de vocês aqui, que já está marcando, né, fazendo um papel importante nessa difusão da ergonomia. Bom, a ideia dessa discussão, a gente foi pensar esse título, né, de tentar uma análise comparativa, né, a gente começou a se aproximar dessa ideia do laboratório de mudança como uma ferramenta de intervenção, né, que não ficasse no diagnóstico, que a sensação quando a gente teve essa aproximação com a ergonomia, que a gente ainda ficava como uma espécie de consultor externo, apesar de conversar dentro da empresa, olhar por dentro do trabalho, ter uma boa interação com os operadores, a gente tinha uma sensação depois de deixar a tal da recomendação, né, que era uma coisa que nós voltamos depois e muita gente não aceitava a recomendação, não mudou a representação, não mudou a dinâmica do sistema. A gente fez uma recomendação, né, ou seja, a gente não avançou no sentido de integrar, né? A gente então percebeu com a ergonomia ainda uma certa distância entre o diagnóstico e a transformação, né? Como superar essa tensão, né? Que eles chamam de duplo vínculo. Na verdade, na teoria da atividade, não é bem um duplo, é como se fosse uma tensão, né? Um impasse. Diagnóstico e intervenção. O laboratório de mudança parece que surge como uma possibilidade, né, de aproximar e de resolver essa possível contradição, essa possível tensão entre o diagnóstico e a intervenção. Então, a ideia foi fazer... no ano passado, a gente fez um esforço, né, com todo esse pessoal aqui. Eu participei, o Marco Querol, então o pessoal da ergonomia, Francisco Lima, Renata, uma aluna nossa da pós-graduação, o professor Delberto, o Marçal. Fizemos, então, um artigo, né, pensando um pouco nessas similaridades, nessas aproximações entre a ergonomia e o laboratório de mudança. Então, está dentro do projeto aí de pesquisa temático, né, que a Laura comentou. Um pouco, então, dessas tensões, né? A gente vem dessa ideia de que o diagnóstico é muito importante, né? Então, os determinantes organizacionais são negligenciados na prevenção de anomalias. Normalmente, você tem muitas análises que deixam de lado esses determinantes organizacionais. Então, essas anomalias a gente não tem a possibilidade de intervenções adequadas, ou seja, aparecem intervenções. Quando você não tem um bom diagnóstico, que não chega nesses determinantes, as intervenções serão pontuais, parciais ou de pouca eficácia, né? Então, uma questão importante é analisar o próprio diagnóstico, né, se ele realmente reflete essa realidade. Quem deve realizar esse diagnóstico? É um papel só do pesquisador? Né? Quem que é esse ator que faz o diagnóstico? Né? Porque as consultorias externas, elas acham que o sujeito tem um portfólio imenso, fala, não, eu tenho expertise, eu faço um bom diagnóstico. Esse é um papel do consultor, do externo. Né? Qual o papel do diagnóstico no desenvolvimento da mudança? Como é que liga diagnóstico e mudança? Como envolver os atores da organização em mudanças duradouras? Né? Então, muitas vezes, os diagnósticos iam para a gaveta, né? Para cumprir, normalmente, na nossa área de saúde e segurança, para atender uma determinada fiscalização. Né? Então, para cumprir norma do Ministério do Trabalho, vai vir uma fiscalização, está aqui a análise ergonômica. Né? Está na gaveta. Né? E qual o papel e o potencial das metodologias intervencionistas na obtenção dessas mudanças duradouras? Então, um pouco o propósito dessa reflexão vai por aí, né? Então, o objetivo seria comparar as duas metodologias, da ET com o laboratório de mudanças, identificar complementariedades e convergências para melhorar as ferramentas de intervenção. O método que a gente fez foi a partir de algumas publicações de referência. Nós selecionamos para cada metodologia quais são as unidades de análise, as categorias centrais, os princípios metodológicos, quais as principais etapas de cada método, qual o papel da demanda, né?
como se dá a construção e a criação de novos processos de solução, de inovações, a relação entre o diagnóstico e o processo de mudança, o papel do pesquisador e do intervencionista, o papel dos atores envolvidos e questões éticas. Então, nas comparações, as principais categorias que a gente separou, né, para a intervenção formativa, o laboratório de mudança, uma questão-chave, essa que a Laura já comentou, o papel da contradição e uma visão dialética da mudança e desenvolvimento histórico da atividade por trás dessa contradição. Que, historicamente, como que o sistema foi se desenvolvendo, como que essas contradições aparecem na história, né, e qual que é o ciclo de desenvolvimento do próprio objeto. Né? Como é que foi, por exemplo, pensar atividades de ensino? Sempre foi como é hoje? Mudaram? Qual que é o objeto, historicamente? O que mudou nesse objeto do aluno, o aprendizado do aluno? Então, a gente vai pensar na história, né, entender, né, na história o surgimento dessas contradições que fizeram esse objeto avançar, tanto historicamente, no passado, como hoje. Né? Então, o papel da contradição é um objeto, é uma unidade fundamental. Para o laboratório de mudança, a Laura já comentou, o sistema de atividade. Não dá para pensar uma intervenção numa parte do sistema, só no objeto, só na ferramenta, só na divisão de trabalho. Seriam intervenções pontuais. A unidade de análise para essa metodologia é um sistema de atividade, que é aquele triângulo, né, que a Laura já comentou. E nesse sistema tem uma distinção, aqui tem uma diferença importante com a ergonomia. Para essa teoria da atividade, o sistema, quando se fala em atividade, nós estamos falando de um sistema. Quando a gente fala em atividade na ergonomia, nós estamos falando da operação, lá do sujeito, né? Na mediação com o objeto, na mediação com a ferramenta, mas é mais no micro. Logicamente que você tende a entender dentro desse micro e o macro, né? Mas em termos de linguagem, quando você fala para sistema de atividade aqui, se fala em atividade, nós estamos falando do sistema. Para a ergonomia, muitas vezes, a compreensão pode ser a operação no nível mais situado, né? Logicamente, sem deixar de compreender essas relações com o sistema. Então, mas aqui tem uma diferença de linguagem, né? Uma distinção. Né? O que é atividade aqui seria sistema, ação e operação como uma coisa mais já incorporada, vamos dizer assim, mecanizada. Né? E o outro princípio importante é a aprendizagem expansiva, né? Que é esse envolvimento de todo o sistema, dos atores do sistema, num ciclo de aprendizagem. Para a ergonomia, vocês já estão mais familiarizados, eu vou falar mais rápido essa questão fundamental, que é o trabalho prescrito real, que é fundante, né? A noção de atividade, né, mais uma atividade situada, algumas unidades aqui, situações de ações típicas, curso da ação, atividade dinâmica, organização, né? Então, o termo organização do trabalho, né? Tem gente, é um termo hoje já tem uma quantidade enorme de significados, né? Muita gente pode entender, né? Tem até um artigo da Leda fazendo um pouco essa reflexão. Quando você fala organização do trabalho, né, está nesse livro, né, Escritos Escolhidos aí, é como sustentabilidade. Cada um entende o que se quer sobre sustentabilidade, né? Mas é uma unidade importante de análise. Então, tem categorias principais: a ação situada, a cognição, a variabilidade, estratégia operacional, regulação, competências, estão nesse campo da análise ergonômica do trabalho. Um ciclo que a Laura comentou rapidamente, né, essa ideia de que você começa num estágio que é do questionamento. As pessoas, uma demanda, tanto na ergonomia, eu acho que vale para os dois campos de abordagem, né? Essa fase de questionamento é um estado de necessidade. As pessoas não estão bem no sistema, do jeito que elas estão. Então, tem queixas, tem
sintomas, não necessariamente causas, né, ou uma explicação mais sistêmica. São sintomas de que algo não está bem naquela atividade produtiva, naquele sistema, né? Nessa fase, então, de questionamento, o papel dos pesquisadores é fazer um estudo etnográfico, ou seja, tentar entender, fazer uma análise tanto desses sinais iniciais, mas passa por uma fase importante de coleta de dados de campo, que eu acho que é muito próximo das duas abordagens, né? E depois para o laboratório de mudança, esses dados espelhos são ofertados aos atores para fazer uma discussão mais aprofundada das suas origens, tanto no passado como na prática atual. Ou seja, a partir desses dados espelho, o papel do investigador é auxiliar o conjunto dos atores o dado espelho tem um nome interessante, porque é para o sistema se ver, para os atores se verem na atividade, para se confrontar consigo mesmo. Então, é um processo que se coletam dados, organizam esses dados de forma bastante cuidadosa para que a gente consiga ofertar aos atores dados da sua própria realidade para a reflexão. Como que era no passado? Como que evoluiu até hoje? Como que o que a gente quer para o futuro? Então, é um processo que vai seguir um ciclo, né, de um estado inicial de necessidade, ou seja, necessidade de mudança, né, o que está por trás desses problemas, o que nós queremos, né, daqui a 5 anos, o que nós podemos pensar nesse sistema hoje, e passa por um processo de desenvolvimento, né, de consolidação, de aprimoramento, enfim, é um ciclo que vai se repetindo como esse desenho. Então, isso aqui para análise ergonômica, quer dizer, o que se pensa enquanto trabalho prescrito, trabalho real, né, lá do Guérin, que o pessoal conhece. Uma outra comparação sobre os aspectos metodológicos, né? Então, a estimulação dupla, a Laura já comentou, que tem alguns princípios, né, que é a ideia de olhar o que acontece com o objeto, né? Como que esse objeto era no passado, como que ele é hoje, o que ele pode ser no futuro, e através desse objeto você vai pensar todo o sistema, combinar diferentes pontos de vista, então tem um princípio fundante, que é a multivocalidade, combinar diferentes tipos de dados, né, de artefatos, de processos pedagógicos para ofertar aos participantes, né, de forma que você sai de uma explicação individual, de culpabilização, não, isso aqui não acontece assim porque é fulano, porque é ciclano, e você passa, então, para um processo de reflexão mais sistêmica, né, através desses dispositivos. Para a análise ergonômica, né, uma ideia de que todo trabalho é complexo, envolve o sujeito, né, e sempre uma construção singular, né, de solução e de construção em torno do problema. É uma investigação da atividade situada com finalidade prática de transformação, tenta entender as contradições do trabalho, então tem várias coisas comuns, altera a situação-problema e a representação dos atores envolvidos no trabalho. Então, se a gente pegar o Guérin, desde o início está colocada a ideia de mudar a representação dos atores, fazer essa autoconfrontação, então tem muita coisa bastante próxima. As principais etapas do método, né, então, a gente já comentou rapidamente, essa coleta de dados espelhos, dados etnográficos do sistema, um planejamento muito cuidadoso, porque o pesquisador, além de fazer a coleta e um pré-diagnóstico, ele tem que ofertar instrumentos pedagógicos para os atores, para propiciar esse processo de aprendizado. Então, ele tem um duplo papel, não um papel só de fazer o diagnóstico e fazer a quebra-cabeça, que ele acaba fazendo, né, por si, com esses cruzamentos, mas esse processo é dinâmico, e a ideia é que, ao mesmo tempo que o pesquisador faz o seu pré-diagnóstico, ele avança também no conjunto, colaborando com os atores para que
todos cheguem, né, num denominador comum, ou seja, numa construção coletiva, né? Então, essa criação de tarefas, a criação de atividades é um trabalho bastante cuidadoso e importante, né? Se estabelece um planejamento com sessões semanais, né, com os atores, em torno de 6 a 10 na primeira etapa, que segue uma parte daquele ciclo, e depois atividades de experimentação, de teste, de validação, ou seja, de implementação prática das ideias, das soluções criadas nessa primeira fase. Então, da ET, o pessoal já domina mais, então, análise e reformulação da demanda, a fase inicial, observações globais, formulação das primeiras hipóteses, escolha das variáveis, depois se faz um processo de observação sistemática, entrevista em autoconfrontação, um pré-diagnóstico, né? Um diagnóstico, uma validação, recomendação. Essa fase, então, ela é um papel muito importante do próprio pesquisador. Uma diferença importante que aqui a participação dos atores ela vai aumentando, e eu sinto que a participação dos atores é uma hipótese, uma ideia minha, de que a participação dos atores vai diminuindo. Os atores que eu falo da empresa, né? Vai aumentando o papel do pesquisador aqui, como um formulador de um diagnóstico e consolidando, fazendo uma síntese do que foi encontrado na situação de trabalho. Então, a gente tem um descompasso aqui importante, no meu ponto de vista. O papel da demanda, eu acho que tem uma aproximação muito grande entre as duas abordagens, né? É um ponto de partida. A negociação começa por identificar as principais manifestações de problemas, o processo inclui o espaço e ferramentas oferecidas pelo intervencionista. Eu acho que tem muita aproximação entre as duas abordagens. O papel do pesquisador, como eu comentei, né, ele tem diferenças. Aqui o pesquisador provoca e mantém um processo colaborativo de transformação expansiva, ele organiza e supervisiona o trabalho coletivo, ele conduz o processo conjunto de aprendizagem expansiva, ele registra, documenta, né, e, de certa forma, propicia, né, toda essa dinâmica coletiva. O intervencionista na ET, ele tem um processo de identificação do problema e suas causas, descrição e análise da atividade, propõe melhorias a serem implementadas após a validação por parte dos trabalhadores, faz parte da equipe de condução de projeto. Papel dos sujeitos, o conteúdo e o curso da intervenção são objeto de negociação multivocalizada, os sujeitos ganham agência e protagonismo crescente no processo e, eventualmente, tomam conta do próprio processo. Na ET, o papel ativo dos sujeitos na explicitação e conhecimento sobre a atividade, são agentes de transformação e continuidade do projeto, orientação para enfrentar problemas críticos, situações e categorias iniciais de análise. Então, eu acho que tem um desbalanço importante entre os dois. Só para terminar. Então, entre o diagnóstico, criação e processo de construção de novas soluções, para o LM, o diagnóstico e a criação de soluções são fortemente interligados. Solucionar problema requer uma compreensão coletiva, esforços coletivos, né, o conceito de agenciamento, de protagonismo, para encontrar e criar soluções. O diagnóstico em profundidade para ET é ponto de partida para a formulação de recomendações, acho que esse é um ponto central para o debate, para modificar a situação a ser transformada e identificar a situação futura. Eu acho que em projeto hoje avança mais para essa participação mais integrada. Eu vou, acho que, parar por aqui, deixar para o debate, meu tempo já esgotou, e eu agradeço. Obrigado. Muito obrigada, Rodolfo. E nós vamos fazer o debate ao final, depois da apresentação da fala da Thaís Helena de Carvalho Barreira. Eu vou aproveitar para apresentá-la rapidinho, e depois ela começa, então. A Thaís é pesquisadora da Fundacentro desde 1988. É doutora em políticas de prevenção em saúde do trabalho, do trabalhador, né? E foi feito na Universidade de... Agora é a pegadinha para ir. Massachusetts. Lowell. Consegui. Né? Falei, vai dar rolo aqui.
é mestre e especialista em ergonomia pela USP e é graduada em fisioterapia também pela Faculdade de Medicina da USP. Thaís, você tem 20 minutos. Obrigada. Alô, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer os agradecimentos pelo convite e falar da satisfação em estar compartilhando essa mesa com os colegas, com a Laura, que eu conheci há pouco tempo e que já está tão próxima, né, Laura? O Rodolfo e, sem dúvida nenhuma, os diversos colegas que aqui estão, já de longa data, né, que a gente vem trabalhando junto e participando de tantas outras atividades. Está um pouco difícil a questão de economizar tempo aqui, mas eu vou procurar ser rápida aqui na leitura. O Marçal e eu, José Marçal Jackson Filho, e eu é que fizemos essa reflexão conjunta e trouxemos aqui para compartilhar com todos, para fazer uma conversa, como convidou o Rodolfo, né? Para a gente conversar um pouco sobre o potencial transformador da metodologia da análise ergonômica do trabalho, e a gente vai fazer a discussão um pouco sobre a margem de ação desses profissionais que realizam a análise ergonômica do trabalho para a prevenção dos agravos à saúde no cenário político-econômico brasileiro. Então, eu acho que o Rodolfo colocou bastante dessa questão, né, de que a análise ergonômica do trabalho é uma ferramenta metodológica que constitui uma tecnologia social importante para os profissionais da área de saúde dos trabalhadores. Ela desvela os aspectos nocivos das situações de trabalho, como dizia o Wisner, por dentro do trabalho, dando voz aos protagonistas da produção e buscando o envolvimento de outros atores sociais ao nível das empresas para possibilitar os projetos transformadores. Queria também aqui chamar a atenção de que, até eu comentei com a Laura de uma outra vez que nós estivemos juntas, que a gente entende que a intervenção, na medida em que você faz uma observação etnográfica, a intervenção ela já está ocorrendo, né? Então, a gente está falando mais das transformações que, naturalmente, se mostram necessárias para modificar aquele quadro de nocividade que foi percebido, né? No entanto, por vezes, os resultados desse diagnóstico não acabam se tornando transformadores como a gente desejava, né? Na maioria das vezes, a gente consegue modificações físico-materiais, que certamente reduzem o desgaste físico dos trabalhadores. E já conseguimos também melhorar o trabalho relacional com o público, né, na relação com os clientes. Mas a nossa margem de ação em relação aos determinantes organizacionais, né, como pontuou o Rodolfo, sempre foram reduzidas, quer fosse pela cultura empresarial instalada de fragmentação de funções produtivas de um lado e de atenção à saúde de outro, quer fosse porque já estava instalado um litígio jurídico e as resistências patronais dificultavam até mesmo o acesso ao chão de fábrica. Mesmo em estudos no setor público, também não se conseguia, que parecia mais aberto, né, onde a transformação parecia ser possível, mesmo nesses estudos, a participação num processo de reprojeto não foi possível. E as perguntas que a gente levanta, sim, será que a análise ergonômica do trabalho é que é ineficiente no que tange a transformação dessas condições de trabalho? Será que o problema estaria nesses intervencionistas, nesses ergonomistas, como disse o Rodolfo, que seriam incapazes de fazer avançar em direção ao projeto de transformação? Será que outra metodologia poderia levar a essa transformação tão necessária? E a pergunta, qual a margem de ação profissional que existe nos dias de hoje? Para isso, a gente elencou 4 pontos para fazer essa conversa. O primeiro seria sobre a própria natureza da análise ergonômica do trabalho. O segundo seria a própria introdução da análise, o histórico, né, dessa metodologia no Brasil. O terceiro busca uma aproximação entre as duas metodologias, a análise ergonômica do trabalho e o laboratório de mudanças.
E o 4, a gente vai discutir um pouco sobre a margem de ação desses profissionais de saúde do trabalhador para alavancar essas transformações que se mostram tão urgentes e necessárias. Então, a gente vai falar um pouco sobre a natureza dessa análise ergonômica do trabalho, que, como o próprio livro que o Rodolfo citou bastante, cita compreender para transformar. Mas é preciso lembrar, o lema dessa metodologia pode nos induzir a um erro de entendimento. Por que compreender antes de transformar? Então, se havia constatado nos anos 80 que, com aquele grande desenvolvimento tecnológico, o desenho das novas tecnologias não consideravam o trabalho e que, desta forma, acabavam por contribuir para a ocorrência dos agravos à saúde dos trabalhadores. Na França, o desenvolvimento da análise ergonômica do trabalho se deveu muito, em parte, às leis Auroux, de 1982, que regulamentaram os comitês de higiene nas empresas, assim como a prática da medicina do trabalho, e asseguravam o direito dos trabalhadores de solicitar e participar desses estudos em caso de novas tecnologias. A análise ergonômica do trabalho é, todavia, voltada para a possibilidade de transformação, produzindo modelos operantes para essa transformação, como dizia Wisner, mas não se constitui em si numa metodologia de projeto. Trata-se de metodologia que se volta para a situação de trabalho existente, tendo como foco de estudo a atividade de trabalho, a atividade situada. Estudar o trabalho exige o respeito à questão ética fundamental. A quem pertence o trabalho? Aos próprios trabalhadores ou à empresa que os contrata? Neste sentido, a legitimação da intervenção ergonômica depende do acordo dos trabalhadores e de seus representantes eleitos encontrados na empresa. Cabe aos ergonomistas sustentar o ponto de vista da atividade de trabalho, desconhecido, na maior parte das vezes, das próprias empresas, a fim de favorecer o debate social entre representantes das empresas e representantes dos trabalhadores. A intervenção ergonômica pode, assim, contribuir para a transformação da representação a respeito do trabalho dos atores sociais centrais, instrumentalizando-os para essa transformação necessária. Tudo possível, não apenas graças à observação etnográfica do trabalho real, que funda a construção técnica dessa intervenção, mas também graças à construção social possível nas empresas francesas, onde a participação dos trabalhadores era formalmente instituída. Falando do histórico do desenvolvimento dessa metodologia no Brasil, temos que lembrar a introdução da INR17 em 1990, ainda sob o efeito da democratização no Brasil. Quando ela foi trazida para a norma de ergonomia, se imaginava que ela poderia ser utilizada naqueles casos em que havia litígio entre os empregadores e empregados. E, assim, ela teria uma certa aplicação controlada, né, entre as partes. Mas as empresas brasileiras não são espaços democráticos. Os trabalhadores não têm direito à fala. Não existem instâncias onde sua representação pode se exprimir. Assim, no nosso entender, foi introduzida uma metodologia avançada para entender e fazer avançar as condições de trabalho num contexto de relações de trabalho arcaicas e desequilibradas. Ou seja, não há, de modo geral, substrato social mínimo para estudar o trabalho e colocá-lo em debate. Defendemos a hipótese, inclusive, de que Leda Leal Ferreira desenvolveu o método de análise coletiva do trabalho diante dos riscos de se realizar a análise ergonômica do trabalho nesse contexto social. Evidentemente que o potencial revelador da análise ergonômica do trabalho pode ser utilizado com sucesso em inúmeras situações de trabalho, quando os dirigentes das empresas possuíam visão mais avançada ou quando a intervenção era solicitada e acompanhada por agentes públicos. Certamente, a formação de inúmeros agentes públicos, quer no setor saúde, quer no trabalho,
ou em outros, serviu para difundir o potencial dessa metodologia ergonômica, mudando a representação destes atores sobre o seu papel e sobre o objeto de sua ação, o trabalho e seus determinantes. Um exemplo que ilustra muito bem foi a mudança da representação dos projetistas do método de análise de acidentes MAPA, que tem noções de análise ergonômica do trabalho como centrais nas investigações de acidentes. Será que nós estamos errados? Em breve, pode-se considerar que a natureza desta metodologia ergonômica não é se constituir em metodologia de projeto. O modelo de transformação se funda na mudança de representação dos atores sociais. No Brasil, a ausência de democracia nas empresas dificulta a observação do trabalho sem risco para os trabalhadores, assim como o debate social sobre o trabalho. O terceiro ponto seria comparar as duas metodologias, AIT e Laboratório de Mudança. Considerando a finalidade prática, não parece fazer sentido comparar essas duas metodologias a fim de saber qual parece ser a mais eficaz, ou qual, de fato, é capaz de transformar a realidade do trabalho. Tratam-se de metodologias com referenciais teóricos distintos e com objetos distintos, com grande interface, às vezes, como demonstrou o Rodolfo. Acreditamos que a ausência de democracia nos espaços de trabalho no Brasil pode se constituir um impedimento também para o laboratório de mudança, e esse é o tema do debate principal. Uma comparação mais justa deveria ser feita com a ergonomia de projeto do Danielu, por exemplo, cuja natureza é a mudança. Enfim, achamos que o que está em jogo em cada caso, situação-problema, é o objeto da intervenção, isto é, se a ação deve se basear e tornar explícitas as atividades de trabalho e as situações de trabalho, ou focar-se nos sistemas de atividade. A decisão por uma ou outra dependerá da demanda social colocada, assim nos parece. E o quarto ponto que a gente traz para o debate é sobre a margem de ação dos profissionais de saúde dos trabalhadores para a necessária transformação dos determinantes organizacionais. Sabendo da preponderância dos aspectos organizacionais do trabalho no desencadeamento das epidemias de lerdose e dos transtornos mentais, por exemplo, os processos de diagnóstico evidenciam a manutenção do modelo taylorista-fordista no que ele tinha de pior: a repetitividade de gestos motores com significado cada vez mais esvaziado e automatizado. Mas, com o passar dos anos, foi-se desvelando formas gerenciais cada vez mais sofisticadas de exercer pressão por produtividade quantitativa, através de estratégias de gestão ameaçadoras, coercitivas, autoritárias, até, algumas vezes, truculentas e violentas. E assistimos agora ao crescimento dos casos dos transtornos mentais provocados pelos estímulos individualizados ou de competitividade dentro do próprio interior dos coletivos de trabalho para autoaceleração e incentivos à compulsividade para trabalhar mais, dentro e fora da jornada de trabalho formal. No Brasil, nessa cultura empresarial da hierarquia verticalizada e departamentalizada, legitimava-se o processo de reestruturação produtiva, em nome da competitividade internacional tão exigente na redução dos custos de produção e ameaçadora também para a economia brasileira na divisão internacional do trabalho e dos processos de fragmentação da produção no mundo globalizado. Não mais exclusivamente no setor de serviços, na então existente função da entrada de processamentos de dados da NR17 de 90, mas, como se confirmaria, em todo o sistema produtivo. Os estudos evidenciavam que, mesmo frente à redução de qualidade final do produto, o olhar sobre o trabalhador não amolecia. O que se sobrepujava era o uso de anti-inflamatórios paliativos e a lei do silêncio de quem vê o sofrimento e de quem o sofre. Adoecimento como o das lerdose, que acometiam a força de trabalho com reduzidas qualificação e margens sociais de manobra, não representavam demandas técnicas para as engenharias de projeto e de produção das empresas.
No tsunami mascarado desse neoliberalismo, que chegou ao Brasil também pelas mãos do capital financiarizado, a fragilização das representações sindicais e dos agentes de Estado sustentaram o paradigma técnico dos riscos à saúde dos trabalhadores a serem enfrentados. A contradição entre as escolhas gerenciais de produção, determinadas socialmente, e seus efeitos na ocorrência dos agravos à saúde dos trabalhadores segue estudada, identificada, mas não transformada. Deixamos as perguntas. Qual a margem de ação dos profissionais técnicos que estudam e atuam pela prevenção dos agravos à saúde dos trabalhadores? Qual o poder de agir dos profissionais que estão ao lado das decisões produtivas e econômicas? Para a SST e a área jurídica, o risco organizacional passou a ser abordado como assédio moral e manteve a hegemonia cultural das compensações financeiras para o mal que não parece poder ser evitado. A lógica do capital mantém, amparado pelo staff técnico, a abordagem dos agravos à saúde dos trabalhadores como externalidades dos custos de produção. Quem está próximo aos trabalhadores, como o processo da análise ergonômica do trabalho nos coloca, compreende que, se os mais instruídos não encontram alternativas de controle para esse risco organizacional, para essa lógica da produção capitalista, talvez a via jurídica das compensações econômicas pós-agravos e dos adicionais deem um alento a esses arrimos de família. Como colocado por Jackson e Maeno recentemente, num artigo da RBSO último, a virtude de trazer o pensar sobre o trabalho e seu valor nas empresas está na contramão da gestionarização colocada em prática nas empresas. Como conclusão, deixamos uma última questão para todos. Seria a transformação impedida pelas limitações dessa metodologia da análise ergonômica do trabalho? Acreditamos que não. Para nós, a transformação das condições de trabalho está impedida pelo novo ímpeto capitalista, cuja gestão se configura como sua tecnologia social mais possante. Agradeço e conto com a plateia. Obrigada. Muito obrigada, Thaís, e muito obrigada ao Marçal, remotamente, se ele estiver nos vendo, né? Marçal, infelizmente, não pôde estar aqui esse ano, mas foi muito interessante vocês terem proposto essa discussão, bastante interessante, e a gente poderia abrir, então, para um debate. Acho que tem várias questões, né, que foram levantadas aqui entre essas duas metodologias, para que a gente possa, então, aprofundar os debates. Tem uma questão aqui na frente. Eu queria fazer essa questão para o Rodolfo, esse painel comparativo que você fez entre as duas metodologias, né? Você falou que o desenvolvimento histórico é fundamental para você dar atividade para aplicar essa metodologia. Eu penso assim, e situações novas? Eu conheço o papel que a análise ergonômica do trabalho tem para você planejar novos sistemas de trabalho. Como é que você vê o papel do LM nesse contexto? Vai fazer em bloco? Não tem mais gente. Tem mais alguma pergunta para a gente pegar em bloco ou a gente vai descer lá? Aí depois a gente... quiser responder. Puxa, Rodolfo, a gente que veio tão aquecido, né? A pergunta é para a Thaís. Só ajustando aqui, né? Pode seguir, por favor. Thaís, no caso, não seria importante também disseminar a questão de ergonomia na visão física, cognitiva e organizacional, tanto nos cursos técnicos quanto nos cursos engenharia, fisioterapia, porque hoje o conceito muitas vezes é voltado mais para a questão física da ergonomia e não para as outras
disciplinas. Será que essa questão não seria importante também disseminar, seja uma pequena parte do curso, mas também a informação chegar para as pessoas que muitas vezes vão estar no mercado, vão estar fazendo esses laudos, vão estar fazendo treinamento, mas desconhecem. Ok. Mais alguma questão para a gente pegar mais uma e parar? Bom, mais uma ali do Bruno e depois a gente passa para as respostas em bloco, então. Eu queria saber como é que as empresas, se vocês já tentaram introduzir ou fazer algum trabalho com a ALM, né, o Laboratório de Mudanças em Empresas, e como é que elas reagiram. E talvez, eu pensei assim, será que alguns tipos de empresas seriam mais abertas a essa proposta? Pensei, por exemplo, será que empresas menores, empresas familiares, seriam mais propícias a trabalhar com a ALM? Ok. Nós vamos começar, então, com a resposta da primeira pergunta do Roberto Funes para o Rodolfo Vilela. Em seguida, os outros membros da mesa podem... A dele também é para o laboratório. Ok. Não está funcionando? Ai, gente, deu... Aqui, ó. Tá. Primeiro, essa do Roberto Funes, sobre a questão da situações futuras, quer dizer, para projeto, eu vou pedir ajuda para a Laura, porque eu não conheço a aplicação do LM em situações puramente de projeto futuro, não é? Porque ele se baseia na análise da prática atual. Para entender o que está acontecendo hoje, você recorre à história, né? E tem um conceito muito importante que é a zona de desenvolvimento proximal. Com base na história, a gente percebe tendências, né? Tendências futuras, né? Das possibilidades futuras estão escritas também no passado, né? Então, esse é um pouco um conceito importantíssimo, porque a ideia do passado, a gente não tinha isso, pelo menos no livro do Guérin, né? Tem vários professores meus de ergonomia aqui que já começaram a torcer a orelha, já vou sentar de joelho, mas porque eu estou me arriscando muito. Né? Mas a minha leitura, né, da ergonomia, eu sou estudante ainda, né, me considero, a gente não tem uma análise do passado, né, como uma preocupação fundante, quer dizer, você entender historicamente aquele sistema, aquela prática atual, ela tem histórias no passado. Como é que isso avança? Como é que isso se desenvolve? Né? Quais são os motores desse desenvolvimento, com base no passado? Né? Então, acho que essa é uma diferença, eu acho que não é no sentido de comparação, como foi colocado aqui na mesa, quer dizer, não é a ideia de comparar e falar o que é melhor, a ideia é melhorar os dois, inclusive na nossa realidade, né? Porque nós não vamos copiar, né, um modelo, vou seguir o modelo, não é essa a ideia. Vamos se inspirar em conceitos, em suportes teóricos, metodológicos, mas a nossa realidade é que vai dizer o que vai ser ergonomia no Brasil, como, né, a Thaís comentou, tem a ver com o nosso contexto. A mesma coisa, eu acredito, na questão do laboratório de mudança. É o nosso contexto, a nossa criação, existe um espaço de criação, né, dos atores, de quem está, né, se propondo a encarar esse desafio. Em relação às empresas, desculpa o nome... Bruno. Né? É uma experiência muito recente. Nós tivemos uma demanda que foi, na verdade, não foi de uma empresa, foi na construção de um aeroporto, que foi uma demanda pública do Ministério Público do Trabalho, depois de vários acidentes que aconteceram. O Ministério Público se sentiu impotente, porque não adiantava fiscalizar e toda hora estava acontecendo um acidente, e eles fiscalizando, interdição, multa, né? Num sistema totalmente, primeiro, uma obra extremamente complexa, acontecendo, para vocês terem uma ideia, no aeroporto, né, depois do estudo que a gente foi lá, uma equipe, usando um pouco da ergonomia, junto com uma abordagem da teoria da atividade do laboratório de mudança. Então, a gente fez um trabalho etnográfico lá de 6 meses,
entrevistando gente, acompanhando situações de trabalho, gravando, filmando, né? Muito parecido com o que a gente faz no trabalho etnográfico da ergonomia. Depois aplicamos algumas sessões do laboratório de mudança, né? 6 sessões do laboratório de mudança, ou seja, 6 semanas consecutivas de 2 horas com os atores internos, engenheiros, pessoal de projeto, pessoal de produção, de materiais, com os atores da empresa. No horário do trabalho. No horário de trabalho. E propiciamos essas ferramentas de debate, né, situações de autoconfrontação, situações espelho, para eles falarem sobre o que eles sentiam da obra. Eles fizeram a linha do tempo da obra. E depois da linha do tempo, a gente começou, então, a entender a história, quem eram essas empresas, como é que elas se constituíram, como é que foi o processo de licitação, a questão do prazo. Para vocês terem uma ideia, uma obra complexa, que chegou a trabalhar 14 mil pessoas, né? Só o tempo de projeto nessa obra seria necessário, eles falaram, no mínimo 3 anos para fazer. O projeto, a obra foi feita em 2. Ela terminou sem projeto executivo concluído, né? Ou seja, vocês imaginam a pressão temporal, a quantidade de distúrbios, né, de retrabalho, de situações extremamente complicadas. Não foi possível chegar até o final A gente não acreditava que esse trabalho seria possível no ambiente dentro da empresa, né? E nós ficamos muito positivamente surpreendidos, né? Porque as pessoas falaram, fizeram o diagnóstico, né, no processo, chegaram nas condições que dava origem a essa patologia organizacional que levaria a acidentes. Não adianta a fiscalização. É impossível, através de uma ação externa, né, fiscalizatória ou algum tipo de recomendação de consultoria externa para resolver essa questão que estava definida lá atrás, nas condições de projeto, de licitação, de prazo, de pressão política por inaugurar. Ele foi inaugurado várias vezes, trocou de diretor 4 vezes, não tinha liderança, trocava 4 vezes em 2 anos. Né? No fim, não foi possível nem concluir o projeto, porque a obra foi terminada, com o diretor preso na Operação Lava Jato, etc., etc., e encerrou o projeto construtivo numa fase ainda por muita coisa em fazer. Então, nós ficamos muito bem surpreendidos com o potencial da ferramenta. Então, na parte, vamos dizer assim, de empresas, é um desafio. Nós estamos com uma negociação muito promissora, começou muito bem na análise da demanda, com uma empresa que está realmente interessada em inovar, né, em criar uma situação, discutir um outro modelo para a coleta de lixo, para a parte não só de varrição, mas, enfim, uma empresa de saneamento urbano, né, porque também pensar aquela atividade só para fazer diagnóstico, né, é sustentável, o sujeito correr atrás de caminhão, né, jogando saco de lixo do jeito que a gente vê na rua. O debate foi muito interessante. Nós não falamos nada, nós colocamos uma foto, falar com os gestores, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês pensam sobre isso aqui? E, por muita grata surpresa, nós ficamos 2 horas, e eles falaram, vamos começar amanhã, nós queremos inovar, isso aqui não vai levar a futuro nenhum. Já tem, inclusive, em outros países, em outros municípios brasileiros, outros modelos mais humanos, né? Vamos discutir. O engenheiro de segurança que estava na mesa, na discussão, ele começava a falar de EPI, falar de norma. A hora que ele percebeu que a discussão era outra de modelo, ele não tinha o que falar. Foi muito engraçado, muito interessante. Laura, ela quer falar alguma coisa? So, about the future, so I think historicity includes future. Ela acha que a historicidade que ela explicou na apresentação inclui esse futuro. But as Rodolfo told, it's understood not in the way that we have a vision, great vision here
and then we just have to go into that vision. Nós temos, na apresentação do professor Rodolfo, ele falou sobre ir para uma visão. But it's desculpa. Ela falou que não se trata de você ter uma visão como um ideal e de se transportar no sentido de alcançar aquele ideal. It's like yes, there is a construction, a model, but simultaneously there are those experiments, which they go towards future, and vários experimentos que avaliam o futuro. Vai em direção ao futuro. And you build the future with experimenting. Você constrói o futuro experimentando. And building the model and rebuilding the model. Construindo e reconstruindo o modelo. At the same time. Ao mesmo tempo. Yeah. Ok, obrigada. Agora, Thaís, então, vamos fechar com a terceira pergunta, né? Então, você está colocando a questão da formação, né? Do que é que está colocado para formação em ergonomia, né? Essa é uma questão que está posta já de muito tempo, né? A gente vem desenvolvendo o trabalho em ergonomia nesta visão de uma ergonomia ampliada, né? Como o Rodolfo comentou, quer dizer, muitas pessoas passaram por essa formação. Na época da norma regulamentadora de ergonomia, de fato, por exemplo, grande parte, até nesse último número de ergonomia da RBSO, se discute um pouco isso, né? Esse histórico de desenvolvimento da ergonomia no Brasil e a dificuldade até de muitos colegas profissionais da área, né, em incorporar uma parte dessa terminologia, né? A gente percebe até hoje, né, que existe um pouco de dificuldade com isso. A gente estava conversando também um pouco no intervalo, essa questão dos conceitos de raiz, né, dessa metodologia ou dessa visão, né, da ergonomia da atividade. Agora, a influência disso dentro dos cursos de formação profissional parece realmente muito importante, né? E a gente tem, em muitos cursos, hoje já, nós estamos em 2015, né, já são anos aí de trabalho, e muita gente já está se apropriando disso, né? Agora, a pressão social para que isso aconteça, né, depende de muitos aspectos. Agora, o que a gente está colocando é o seguinte: a questão da organização do trabalho, como diz o Rodolfo, dos determinantes organizacionais, né, ela foi sendo apropriada em diferentes disciplinas, em diferentes escolas, né? Isto avançou em muito, entendemos assim, né, porque hoje a gente já está falando disso de um ponto que, em 90, não acontecia, né? Era raro, né? Agora, temos um caminho enorme pela frente, né? E mais ainda, como disse o Rodolfo, no sentido de trazer a oportunidade da mudança, né? Das transformações que são necessárias. Porque o que a gente vê em termos de ritmo acelerado de trabalho, né, e o que ele está causando, infelizmente, ele se acelerou mais, não é que ele minimizou, né? Quer dizer, o fato da gente reconhecer esse risco, de reconhecer esse aspecto, de perceber como é que ele se dá, né, para as pessoas, como é que essas pressões são colocadas. Os bancários recentemente fizeram a sua campanha, né, contra as metas de trabalho, mas, no entanto, usufruem do PLR. Então, assim, é complicado. A gente ainda tem os atores sociais balizando a sua ação, né, muito no reparatório, né, e não na prevenção, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é importante que se faça debates mais amplos. Recentemente, também teve no DIEESE uma discussão com o movimento sindical. O DIEESE lançou também um curso que já ocorre há alguns anos com o movimento sindical, porque o movimento sindical é importantíssimo. A representação dos trabalhadores, compreender a potência de uma ferramenta como essa, né, no diagnóstico, na compreensão e na ação e na participação social, é fantástico, né?
Agora, para isso, é preciso que existam estas forças sociais capazes de entender isso e de colocar em ação, né, formas de participação e de intervenção, né? Então, eu acho que assim, eu acho que a gente está caminhando, os tempos atuais não são os melhores, né? Mas caminho para a academia, por exemplo, tem muito, como sempre teve, né? Eu acho que quanto mais pessoas entenderem, melhor para todos, né? Ok. Bom, então, vamos encerrando, então, essa mesa da 11ª jornada, né? Nós temos mais um coffee break. Eu gostaria de agradecer à professora Laura Sepani, ao Rodolfo Vilela, professor, e também à pesquisadora Thais Barreira, pela participação, por essa mesa super interessante, esse debate bastante interessante foi lançado. Obrigada. Só um recadinho. Sobre o livro, nós deixamos aqui com o pessoal da organização alguns exemplares, mas eu acho que não dá para todo mundo. Se o pessoal tiver interesse no livro Laboratório de Mudança, que tem o passo a passo, a metodologia, os princípios, né? Enfim, a parte teórica e prática, ele está disponível na página do fórum. Para download, é livre, né? forumat.net.br. Entre em biblioteca, vai encontrar o livro Laboratório de Mudança. Tá? Então, o pessoal pode abaixar em PDF, em português, né? E nós estamos à disposição, temos interesse em dialogar com esses assuntos aí tão interessantes. Obrigado. Muito obrigada, então.